pessoas vão reconhecer o nosso trabalho e vão ver que essa luta valeu a pena? Vou começar falando, depois você entra. Pode falar. Eu sou formado e começo a fazer teatro exatamente nesse período, de 68, 69. Quando tem o Ato 5, eu estou no Teatro de Arena. E às vezes a gente fala, tem gente que fala com uma terrível nostalgia de um tempo tão sombrio que não prestou para nada, só para estragar a vida das pessoas. Para você ter uma ideia da nossa dificuldade de trabalhar, do meu grupo do Teatro de Arena, eu fui preso com 17 anos, a Denise foi presa, a Dulce Muniz foi presa, o Hélio Muniz foi preso, o Boal foi preso e exilado, Isaías Almada preso, Eleni presa e assassinada, morta, Eleni Guariba. E a gente fazia teatro. A gente fazia teatro não só para falar dessas coisas, mas para resistir a isso, para juntar pessoas, para que as pessoas tivessem um espaço de reflexão e de prazer, que é a relação com a arte, e que pudesse reagir a essa situação tão terrível que a gente viveu, que o país viveu, porque o teatro sofreu muito. É um teatro antes e depois da ditadura. A censura matou ou abortou nossos melhores dramaturgos que estavam para... Porque a gente tinha uma base para começar uma evolução da história da dramaturgia. Se você pensar em Plínio Marcos, foi pensar em Vianinha, pensar em Dias Gomes, pensar no Boal, pensar no Guarnieri, uma enormidade de grandes autores que foram desestimulados, foram castrados pela censura da ditadura. Então isso é muito ruim, mas a ditadura foi muito pior na educação, né? A gente tinha uma escola pública bem interessante. Hoje a escola pública está começando a voltar por pressão do governo federal, do Ministério da Educação, mas os governos estaduais estão transformando elas em quartéis. Exato. Né? Aqui mesmo em Curitiba, vários foram transformados em escola cívico-militar. Para quê? Né? Para que a gente precisa de arma? Né? Cada vez mais que a gente olha o país, olha a pujança desse país, olha a natureza desse país, olha as riquezas desse país, para que precisa de militar? Para defender isso? Não, é para entregar isso que eles querem. Eles não querem nem defender as nossas riquezas, querem entregar. E isso, a gente viveu tudo isso de uma forma muito violenta nos anos da ditadura aqui. E por isso que a gente sempre que tem um espaço fala para as pessoas de comunidade, por favor, pensem no que vocês estão fazendo. A destruição é uma coisa muito difícil de recuperar. Nós ainda não conseguimos recuperar a desgraça que foi o golpe de 64, que foi esse golpe horrível que matou tanta gente, que desapareceu com tanta gente, que prendeu tanta gente, né, e que acabou com o nosso teatro, prejudicou o nosso cinema, prejudicou as nossas artes. Para quê? Um povo tão bonito, tão alegre, que pode estar dando, e já dá caminhos aí para o mundo. Acho que eu já estou falando demais. Desculpa aí. Fica à vontade, não, mas fica à vontade. Falando coisas fundamentais, coisas muito importantes. Eu fui mais lúdico, assim, quando eu comecei a minha trajetória artística, né? Porque eu acho que minha trajetória artística vem desde a infância, quando meu pai era fiscal da saúde, lá numa cidadezinha chamada Alfredo Marcondes, e sempre ia a circo lá. Então, o circo, meu pai tinha permanente, o que nos dava, como ele era fiscal da saúde, o que nos dava o direito de assistir a todas as sessões de graça. Né, porque a gente também era uma família classe baixa, então papai com a permanente, da minha família quase ninguém ia, então eu pegava aquela permanente, toda noite eu ia para assistir, ver os malabaristas, e ver o teatro comédia que tinha, né? Tinha teatro e drama, tinha comédia e drama, então tinha os números primeiro, depois toda noite tinha um drama e uma comédia, e aquilo era fascinante. Coração de mãe, o cara trazendo aquele fígado na mão, escorregando assim sangue, e aquele drama eu ficava alucinado, né? Depois no colégio, eu mudei de cidade e tal, são lembranças que eu tenho.
no colégio, no ginásio, na época, tinha um professor chamado professor Deléo, que ele dava aula, principalmente de literatura. Ele chegava assim, tira essas cadeiras assim, faz um redondo aqui, todo mundo aqui, entendeu? Fazia uma coisa tribal para dar aula, e dava aula, a gente montando trechos da literatura, coisas assim, montando peças em cima, né, de Machado de Assis, Zé de Alencar, essas coisas. E era sempre uma coisa, um universo meio fascinante, eram aulas fascinantes. Ele era fascinante, o teatro era fascinante, você brincava com aquilo, aí a brincadeira, a coisa lúdica, é criativa, né, criança brincando, você sai do mocinho pro bandido em fração de segundos, né, então vai gerando, acho que dentro da gente, assim, uma multifacetação e uma possibilidade de você ser 1000 pessoas, né? Não ser só você. Que barato. Depois, já no científico, eu tive vários professores que nos levavam para assistir peças de teatro. Isso já final dos anos 60. E a professora Cida, que eu lembro até hoje, a Cida Calasso, que toda semana a gente ia para um teatro, depois debatíamos, que é justamente quando surge Plínio, Zé Vicente, né, Guarnieri, o Teatro de Arena que você participou. A gente assistia os espetáculos e Leila Assunção, e depois íamos para a sala de aula debater aquilo. Falei, nossa, que bom. Um dia eu ia fazer economia. Aí eu passo em frente, lá em São Caetano do Sul, a Fundação de Arte de São Caetano do Sul, e está lá escrito, inscrição para a escola de teatro. Falei, tem isso. Existe? E aí, existe isso. Falei, caramba, eu estava fazendo um trabalho e estava tomando um café na frente, numa padaria. Falei, eu vou lá ver isso. Aí fui lá ver isso, quem eu encontro na secretaria é a Carminha, que foi do Instituto Goethe. Sim, ela que me recebeu, uma pessoa querida até hoje. O mês passado ela fez 80, linda, continua jovem, uma graça, hein? Ela me recebeu, me falou como é que é, não sei. Acreditem vocês que eu fui fazer os testes, não sei o que, era uma semana de teste. Eu costumo dizer que me passaram. Entendeu? Me passa,